Bom, a gente está falando só de um token. Exatamente. A gente vai continuar com os outros, mas eu vou interromper a sua sequência aí de apresentação e eu queria saber, esse token é indicado para quem? Para banco? Quem deveria usar esse token? Isso aí é uma Ferrari, né? Começa e eu complemento. Vamos lá. Porque eu acho que a gente tem visões diferentes com relação a isso. Ótimo! São visões complementares. Verdade. Primeiro ponto que eu acho relevante aqui. Passwordless. A gente já cansou das senhas, a gente fala isso e precisa só um ciclo de amadurecimento do lado da organização. Mas do lado do usuário já existe. Todos nós utilizamos nossos mobile banks da vida sem senha. É biometria para acessar, depois o token para transação, junto com uma biometria para validar uma transação diferente, é um TED de maior valor. A senha tá lá, mas reset de senha, esquece senha, todo um par. FIDO nasceu já com uma concepção passwordless. Exatamente por tudo que o Renato já explicou. Mas todos os outros tokens também têm, dependendo do caso de uso, tem uma robustez necessária para que a gente elimine as senhas. Lembrando, o OTP, chaveirinho, o OTP Mobile Push, o Grid, são tokens. É algo que valida a questão do não repúdio que a gente fala tantas vezes. Uma senha todo mundo diz, eu brinco, comigo não tá. Senha, roubaram a minha senha na internet, foi vazada, não fui eu, não tenho controle, não fui eu. Token, qualquer token é algo que você tem. O não repúdio está válido. Independente do token, por isso que a gente fala tanto do Grid. E quando a gente fala do FIDO, então não tem jeito. Fala. Então quando você fala, para que casos de uso? Então, uma das apresentações que a gente fez, a gente pegou uma grande organização e eu acredito que podem existir, e a gente tem um cliente de call center que mesmo em call center usa o FIDO para todo mundo. Para os agentes, para os supervisores. Não quer ter dor de cabeça, ele tá com FIDO hardware, não quer ter dor de cabeça, ele pode ter alguns cenários. Usa e os outros não? Porque ele quer ter uma segurança muito mais robusta. Ou porque a operação dele é crítica. E a usabilidade. E ele atende clientes críticos. Exato. Já é mais barato. Também depende do nosso cenário no Brasil, há controvérsias, porque às vezes o elemento de solução que o Renato comentou, que a gente tem o nosso Safe Net Trusted Access, e tudo depende da conta, é uma realidade o que ele comentou, mas muitas vezes, do lado do cliente, já existe uma solução que talvez não seja nossa, que já está lá rodando. Então aí nessa comparação fria, um OTP Push, um Grid, talvez com que está atrelado ao SafeNet Trusted Access, pode ser mais barato do que o token FIDO. Mas o token FIDO não tem a recorrência. Esse é um ponto importante. O token FIDO, inclusive, não tem bateria, como os famosos OTPs. Então você não precisa trocar, porque vai acabar a bateria, a garantia é de 1 ano, mas ele pode durar até, tem casos, 5, 6, 7 anos, mesmo com a bateria. O FIDO, a garantia é de 1 ano, como qualquer produto. Mas o FIDO não vai acabar, ele tá ali. Ele vai ser usado enquanto tiver uma porta USB ou um NFC ou uma porta para ele conectar. Então, esse é um ponto importante. Não existe uma cobrança adicional sobre o token. O token é one shot. E toda e qualquer solução e tokens de diferentes versões de soft token, eles têm um modelo de negócio por assinatura, por período de tempo. Então, existe essa controvérsia. Mas quando a gente pensa uma macro-organização, eu acho que é muito importante, a gente mostrou isso no evento, você tem casos de uso onde faz sentido usar um token não tão robusto, e aí você tem os diferentes tipos de FIDO que você pode usar. No cenário que a gente apresentou, o grupo de RH tinha um token FIDO puro. Por quê? Porque está lidando com a informação dos funcionários, tem que fazer onboarding, tem acesso à folha, pagamento, todos os salários estão ali, mas as operações de tesouraria da área financeira, a operação do C-Level, Family Office. Aqui os nossos grandes bancos no país, alguns deles ainda são familiares. Então, existe uma empresa que cuida do Family Office. Sim. Então, esses cenários, e aí a gente vai continuar nessa brincadeira aqui dos tokens, dos tipos de token, a nossa recomendação é o token biométrico. Para operações críticas. Para operações críticas,
para operações de Na área tesouraria, financeira. para os estatutários, para a family office. Aqui é algo que você tem, que é o token. Um token FIDO já é extremamente robusto, mas ele valida a biometria também, não é presença. Já não tem mais a presença, porque você tem que validar a biometria. Isso já tira o PIN. Isso aí Essa você biometria bota o não dedo. viaja. Na verdade, você faz os dois ao mesmo tempo. Eu vou passar para o esse é o Renato para ele ponto. explicar. Aqui tem o SBA e o SBC. Eu vou mostrar o SBA Essa era a também. pergunta. Esse é o SBA, que eu acho que quase não vai utilizar. E aqui eu vou trazer um ponto importante, que é meio que um spoiler também. A gente está trabalhando uma forma de ter um inventário local, mas como vocês viram aqui, cada token, o SBA ou o SBC, NFC ou biométrico, FIDO ou FIDO com a partir do NFC, todos eles são FIDO e PKI. Eu não estou certificando esses produtos com ICP Brasil, mas eles podem ser usados como uma PKI interna de uma Isso. organização e guardar os certificados ali. Só não vai ser ICP Brasil. Estou estudando, junto com o time, um desses produtos, que é o mais simples, para eventualmente a gente ter ele certificado ICP Brasil e mudar a chave. Vai ser outro cenário. Só não é certificado em CP Brasil porque Mas- não está Porque certificado. eu não botei para certificar, não estou É. pagando a certificação. Estou Mas estudando, mas poderia ser ele usado. atende qualquer PKI e está com certificação, está em processo de certificação São FIPS nos internacional. Estados Unidos, Aham. que é o que eu uso para a Argentina, para o Chile. Aham. O Brasil tem a nossa certificação do nosso lado. E aí é um estudo nosso como Thales de que produto a gente quer certificar. O nosso token PKI ainda atende perfeitamente o mercado e tem uma competitividade muito grande. Então, tem uma análise em relação Então a isso. existe um que atende PKI, certificado digital brasileiro. Não, eu não certifiquei nenhum. Só Não. o que é só PKI. Ah. Um FIDO não. Tá. Porque existem tá. alguns FIDOs, tirando os dois primeiros que o SBA e o SBC que o Renato mostrou, eles são só FIDO. Mas a partir das outras versões, todas são o que a gente chama de Fusion. Porque ele tem o FIDO e a PKI no mesmo token. Mas nenhum desses casos eu certifiquei ainda. Estamos em estudo. Uma pergunta. Você está falando de PKI. Quantos certificados cabem? Comporta, vamos dizer. Tem uma especificação técnica ali, mas não existe uma limitação. É muito próximo do que a gente tem na A PKI. Suzana, que tem 3, pode... Lógico, pela cara dele eu tô vendo que cabe um monte. Não muda com o que a gente tem na PKI hoje. É. O fato de ter o FIDO dentro do token não vai limitar o uso da PKI. O que a gente tem que é separar, por exemplo, a biometria ou o NFC não é algo que está validado para uma PKI pensando em CP Brasil. Essas características são de uso do FIDO, não são de uso do certificado. Entendi. Porque a gente tem regras aqui no ICP Brasil. E com o NIST, com a certificação FIPS nos Estados Unidos, a mesma coisa. Mas voltando ao nosso mundo FIDO, as operações críticas, uma das coisas que a gente está pensando para esse mercado brasileiro, para ter um inventário local, com um distribuidor local que já distribui a nossa PKI aqui no Brasil, e principalmente volumes menores, para eu não ter um prazo de importação, para eu não ficar com um inventário aqui que, esse quer NFC, esse não quer NFC. A gente decidiu ter um foco. Teremos inventário do biométrico, o SBC. Quem quiser o SBA talvez demore um pouco mais, não é uma realidade, cada vez mais as máquinas todas têm o Todas SBC. estão SBC. Então, biométrico, o SBC, com alguma alternativa, talvez, de um inventário local também no distribuidor do FIDO comum. O SBC também. Por quê? Porque eu não consigo trabalhar quantidades pequenas. Como Thales. Mundo Thales, eu não vou conseguir atender, verdade. mesmo com as revendas, não faz nenhum sentido. É. Mas a gente precisa endereçar esse mercado como a gente endereça o da PKI. As vendas são picadas lá na ponta. Então a gente vai comercializar tudo que for com menos de 500 unidades através de um distribuidor nosso que já distribui a PKI e o foco é o biométrico. É muito caro, é o mais caro que tem. É o mais robusto, é o mais indicado e a gente vai fazer um preço que fique competitivo. No final, o Renato estava brincando comigo outro dia. Faz a conta por mês desse troço. É o valor do cafezinho que você paga todo dia, no final do mês você pagou um token. E o pessoal reclama que é caro. Não é caro. Todo mundo gosta de reclamar porque pensa na operação. Eu imagino que as pessoas pensem na operação como um todo, entendeu? Porque não é este componente da aplicação, né? A operação da aplicação que é caro. A operação inteira, lógico, para você fazer uma operação. Você pode fazer aos poucos. Mas você vai pode comprar fazer. picadinho. Por isso a Exatamente, distribuição, por isso o foco exatamente. nesse produto. E aí não tem impacto. A gente vai fazer esse negócio decolar
A gente entende depois da resolução do Banco Central que isso é extremamente relevante. Não tem como. Volto a dizer, e eu acho que eu mesmo vou apresentar aqui no lugar do no lugar do Renato. Vai ter uma ansiedade. A gente tem o cartão que vocês já tinham visto, esse cartão NFC, aproximo no celular e eu consigo validar. Óbvio que você pode inserir também a validação no chip, como o cartão PKI que a gente tem para PKI certificado. É o mesmo conceito no FIDO, eu insiro num leitor do próprio laptop ou um leitor USB. Ou posso aproximar por NFC. Só que temos o cartão que também tem a biometria. Então, aqui eu valido, é o leitor biométrico. Este cartão, ele como eu tenho um cartão, um espaço físico maior do que um token, eu tenho o NFC e o leitor biométrico no mesmo cartão. Eu tenho essa alternativa. O token biométrico é só biométrico, ele não é NFC. Mas eu acredito muito nele e acho que aqui a gente tem uma alternativa se for o caso. Agora, é uma alternativa... Mercado bancário tem usado algumas transações MV lá fora, a Thales já tem alguns bancos que estão usando. Eu boto isso no POS, aproximo ou insiro o chip e coloco meu dedo para validar a biometria, já não coloco o PIN. Para uma transação MV, para uma transação de pagamento, Mastercard, Visa, enfim. E aí você pode perder a vontade, Esse aqui é pai. pode esquecer em qualquer lugar que ninguém usa, né? Exatamente. Toda essa transação de pagamento, pensa ela no mundo FIDO. Eu posso usar com o cartão. Mas o cartão tem elementos gráficos, eu tenho que produzir em determinadas fábricas, ver a viabilidade com escala. Eu penso que o nosso mercado, esse tipo de coisa, traz uma complexidade para o modelo de negócio. E para a gente chegar num valor versus custo adequado para o nosso mercado latino-americano. Eu adoro isso aqui. Isso aqui, qualquer engenheiro fica maluco porque é a creme de la creme da tecnologia, tanto o token como o cartão biométrico. Mas eu acho que a gente tem que trazer para a nossa realidade. E na nossa realidade eu acredito no token físico biométrico, e nem é o SBA, é realmente o SBC, a gente já está usando na Thales. E são alternativas que a gente tem que a gente não pode deixar de mostrar, mas o nosso foco no mercado brasileiro vai ser no biométrico e no FIDO simples. Em estudo, a mais simples versão entre FIDO e PKI junto, em estudo, uma potencial certificação para o CP Brasil, pensando daqui a um universo de 1 a 2 anos. Mas o foco, mais uma vez, token biométrico, FIDO, que pode carregar um certificado de uma PKI privada, interna de uma empresa, e o token mais simples como uma alternativa. Até porque tem um ponto interessante. Perdeu o FIDO e fez a validação, volta para o administrador e pede para outro e corrigir, etc. Então é interessante, às vezes, você ter um backup guardado na gaveta no escritório, dentro da sua casa, e você andar com outro. Então você tem os dois registrados como uma PESC para aqueles domínios, para aqueles sites, para aquelas transações financeiras, transações de tesouraria. Qual é a chave reserva do carro? Você tem uma chave reserva do carro. Exatamente.